Oi, meninos! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre substâncias e misturas. Para a gente entender o que é uma mistura, né, como diz, né, lá na BNCC, que a gente precisa conhecer misturas do nosso cotidiano, nós ainda precisamos conhecer o que é uma substância simples, para estar, então, entendendo o que é uma mistura. Vocês verão que a aula de hoje vai ser dividida em dois momentos. Esse momento aqui, que é inicialmente teórico, e depois a gente vai partir para uma parte prática sobre esse tema, ok? Então vamos lá. Bem, gente, primeiro, dentro da química, né, as substâncias elas são definidas como conjuntos de moléculas obtidas a partir de ligações químicas. Então, calma aí que vocês vão entender. Dentro da natureza, a gente vê que as substâncias, existem vários elementos químicos e esses elementos químicos, mais futuramente a gente vai estudar, eles se agregam, né, através de ligações químicas, eles se ligam, se juntam, diferentes tipos de ligações químicas para formar substâncias. E dentro das substâncias, a gente vai ter o quê? A formação de tipos diferentes de substâncias. A gente vai ter principalmente a substância pura. O que seria uma substância pura? É aquela substância formada por moléculas iguais. O que quer dizer isso? Por exemplo, a molécula de água, ela é H2O, que significa o quê? Dois átomos de hidrogênio para dois átomos de oxigênio. Ou, desculpa, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Por isso que é H2O. E um copo de água, basicamente água destilada, que a gente vai falar futuramente, vocês vão conhecer os métodos de obtenção de substâncias e separação de misturas, a gente vai ver que essas substâncias, elas vão, um copo de água obtido através de destilador, a chamada água destilada, ela só vai ter moléculas de H2O. Então, isso seria uma substância pura. Como que eu sei que uma substância ela está pura? Por exemplo, a gente viu, quando a gente estudou propriedades químicas e físicas da água, que o ponto de fusão da água era 0 graus Celsius e o ponto de ebulição era 100 graus Celsius. Quando eu tenho uma mistura de componentes, por exemplo, a nossa água da torneira, durante o tratamento da água, ela é adicionado cloro, é adicionado flúor, é adicionado iodo, enfim. Então, durante esse tratamento e várias outras substâncias, dependendo da origem do tipo de tratamento da água. A nossa água da torneira, ela consequentemente, ela não vai ferver exatamente a 100 graus Celsius. Pode ser 103, 101 ou menos, entendeu? Então, vai ter alterado as suas propriedades químicas, porque na realidade, a gente vai ver mais para frente, a água da torneira que a gente está obtendo, ela vai conter cloro, outros sais minerais, dependendo da fonte. Ela vai ter, como eu falei, né, flúor, entre outros componentes. Então, na realidade, ela não é uma substância pura, a água da torneira obtida através do processo de tratamento de água, ou a água do rio também, ela não é apenas água, por mais limpo que aquele rio esteja. Então, não é uma substância pura. Porque ela vai ter moléculas de H2O, vai ter moléculas de flúor, vai ter moléculas de cloro, enfim. Então, a água da torneira, ela não é uma substância pura. A única forma de a gente obter água de forma que a gente só tenha moléculas de H2O é através do processo de destilação. Porém, essa água, ela serve mais para esterilização, para área de saúde, para experimentos, enfim, ela não serve para o nosso consumo, porque ela pode trazer, dentre outros problemas, um desbalanço no nosso intestino que leva a problemas como diarreia. Então, uma substância pura é aquela que só tem moléculas de uma mesma substância. Elas vão ter todas moléculas iguais. Certo? Por exemplo, o sal em pó mesmo. O sal, a fórmula química dele é NaCl. O sal que está dentro ali do potinho, dentro da sacolinha que eu compro no supermercado, ele é uma substância pura, porque ali eu tenho
NaCl, ok? Então, é uma substância pura, são aquelas que têm moléculas iguais. Bom, dentro de substâncias puras, a gente vai ter as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. O que quer dizer isso? Substâncias puras simples são aquelas que só têm átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, as moléculas delas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o oxigênio que nós respiramos. A gente não respira oxigênio apenas, a gente respira H2 ou O2, que é a molécula de oxigênio que serve para a nossa respiração. Substância pura composta é aquela formada por diferentes elementos. Um exemplo eu já falei, que é o caso da água. Ela é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, substâncias simples são aquelas que têm um mesmo elemento químico. Substâncias compostas são aquelas que têm mais de um tipo de elemento químico, ok? Bom, como eu falei, a gente tem outros exemplos aqui, ó. Qual que vai ser a diferença? Ele vai ter propriedades diferentes. Né? Elas são aquelas que geralmente são formadas por um único elemento químico. Aqui eu trago como exemplo, né? O gás hidrogênio. Por que o gás hidrogênio é uma substância simples? Pura simples? Porque ele é formado apenas por átomos de hidrogênio. Ele é H2. O oxigênio que a gente respirou, que a gente respira, que eu já falei com vocês, e o gás ozônio, aquele que faz parte da nossa camada de ozônio, ele é O3. Então, o gás ozônio também é uma substância pura simples, porque ele é formado por 3 átomos de oxigênio apenas, não tem nenhum outro elemento químico, só tem oxigênio. Bem, um exemplo de substância pura composta, como eu falei com vocês, a substância pura composta é aquela que vai ter mais de um elemento químico. Então, eu citei a água, que a molécula química da água é H2O, então 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E agora aqui eu estou dando exemplo do sal de cozinha, que ele é formado pelo NaCl. Então, ele tem um átomo de sódio e 1 átomo de cloro. Lógico que vocês não precisam decorar os átomos que formam as moléculas, porque ao longo da formação de vocês vão relembrar que a água é H2O, o sal de cozinha é NaCl, mas o que vocês têm que entender é isso, saber olhar para uma molécula e me dizer se ela é uma substância pura, simples ou composta. Como eu falei com vocês, a simples vai ter um único tipo de elemento químico e a composta vai ter mais de um tipo de elemento químico. Bem, aqui, como eu falei, né, as substâncias puras simples, o gás hidrogênio, que tem 2 moléculas, como que eu represento? 2 moléculas. Se eu representar o átomo de hidrogênio como se fosse uma bolinha branca, automaticamente, para eu representar o gás hidrogênio, eu vou ter que ter 2 bolinhas brancas unidas. O gás oxigênio, se eu representar o átomo de oxigênio por uma bolinha vermelha, o gás oxigênio vai ser representado por 2 bolinhas vermelhas ligadas. Se eu representei o átomo de oxigênio com a bolinha vermelha, a representação que eu vou ter que dar ao gás ozônio é o quê? 3 bolinhas vermelhas ligadas. Então, essa é uma forma de representar substâncias simples. Como que eu represento a substância composta? Como eu falei com vocês, a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, aqui representado por 2 bolinhas brancas. E uma bolinha vermelha é o átomo de oxigênio. Sendo que essas cores, gente, depende da pessoa que fez a atividade, que mostrou a representação, tá? Não tem uma cor específica para cada elemento químico, não. Se eu quisesse representar aqui o oxigênio de azul, tudo bem. Bom, um outro exemplo aqui, o sal de cozinha. O Na está representado com essa bolinha cinza e o cloro com essa bolinha verde. E aqui a gente tem a glicose, que é uma molécula de açúcar. Então, aqui ó, ela tem várias bolinhas, porque ela é formada por vários átomos de carbono, vários átomos de hidrogênio e vários átomos de oxigênio.
Lembrando que todas essas substâncias, a água, o sal de cozinha, o açúcar, são substâncias puras compostas, porque elas são formadas por diferentes elementos químicos. Aqui a gente tem o hidrogênio e o oxigênio, aqui a gente tem o sódio e o cloro, aqui a gente tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Por isso elas são substâncias simples, substâncias puras compostas, porque elas têm mais de um tipo de elemento químico. Bom, como eu represento isso? Como eu falei com vocês, se eu for lá representar um átomo com uma bolinha qualquer, uma bolinha branca, se eu estou me referindo a uma substância simples, eu só vou ter bolinhas brancas ligadas. Se eu vou ter que representar através de substâncias compostas, eu vou ter, por elas terem elementos químicos diferentes, eu vou ter que representar com cores diferentes. Bom, as substâncias, né, a gente vai estudar mais para frente que elas podem reagir formando, fazendo transformações químicas, formando diferentes novas substâncias. Em alguns casos, quando eu simplesmente adiciono substâncias, eu vou ter mistura. Então, o que seria uma mistura? É todo o material formado por duas ou mais substâncias que geralmente não reagem. Ah, como que eu vou saber disso? Então, geralmente, por exemplo, quando a gente tem para fazer um suco, a gente adiciona vamos fazer um suco de laranja. A laranja, a água e o açúcar. Eu estou fazendo simplesmente uma mistura. Eu estou misturando o suco de laranja com a água e com açúcar. Eu não estou fazendo nenhuma transformação química. Eu vou sentir o gosto de todos os três, daquilo que tiver gosto, né? Porque a água, ela não tem gosto, né? Geralmente, não tem sabor. Mas enfim, então uma mistura quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas que não reagem. Então a gente pode ter, por exemplo, né? A água do mar é uma mistura onde eu tenho água e sal. A água e a areia também é uma mistura, né? A água, o barro, né? A água do rio é o quê? Na realidade, ela não é água pura, né? Ela é uma mistura, porque ela tem areia, tem barro. A água e o álcool também é uma mistura, porque não reage, só serve para diluir. Água e gelo também. Água e óleo. E, por fim, a areia. A areia, por si só, ela é uma mistura, né? As rochas, como a gente estudou lá no 6º ano, elas são formadas por conjuntos de minerais. Aqui dentro da química, a rocha em si, o granito, o mármore, enfim, eles também são considerados uma mistura, porque eu tenho diferentes minerais formando e esses minerais são formados por diferentes elementos químicos. Então, eu tenho uma mistura de diferentes minerais para formar uma rocha. Então, só para a gente continuar aqui. As misturas, como eu falei, é a junção de duas ou mais substâncias. E geralmente, em uma mistura, a gente pode observar ou não um aspecto, uma porção chamadas de fases. O que é isso? Quando eu consigo visualizar diferentes fases, diferentes faixas, que são porções que apresentam um aspecto uniforme, ou seja, igual, semelhante, eu vou ter diferentes fases nessa mistura. Por exemplo, se eu adiciono sal à água, chega um momento que parte do sal, se eu colocar muito sal à água, muito açúcar, ele vai para o fundo do copo. Então, ali eu tenho diferente porção, eu tenho diferentes fases, o açúcar que fica no fundo e a água que fica em cima. Então, a gente tem diferentes fases, né? E dentro dessas fases, as misturas, elas podem ser classificadas diferentemente. Então, a gente vai ter as misturas monofásicas, que são aquelas que não tem nenhuma fase, que é o caso aqui, ó, da água do mar. A gente tem as bifásicas, né? Que são aquelas que a gente tem duas fases. Aqui a gente tem um exemplo, né? A água e a areia. As monofásicas, novamente, o álcool e a água. A água e o gelo é bifásica, porque eu tenho duas fases, o gelo e a água, que eles não se misturam. A água e o óleo também é bifásica. E
a areia, que ela é monofásica, porque eu não vejo diferenças, né? Então, a gente pode classificar as misturas. Trifásicas, quando eu tenho 3 fases, óleo, água e areia. Então, aí eu tenho um exemplo de uma substância trifásica. E polifásica, quando eu tenho mais de 4 fases. Por exemplo, se aqui nesse copo eu adicionasse serragem, ela ia ficar aqui por cima. Então, a gente ia ter 1, 2, 3, 4 fases. Então, aqui só pra gente tá entendendo essa questão das fases, né? Que a gente tem os exemplos, só para a gente visualizar, né? A areia a gente vai ver várias fases, porque ela tem diferentes minerais, como eu falei. A água e o óleo, 2 fases, porque eu tenho a água e o óleo. A água e o gelo, 2 fases. A água e o álcool, uma fase, por isso que ela é monofásica. Água e areia, 2 fases bifásicas, água do mar monofásica, porque eu não vejo diferenças, ok? Bom, então, em relação ao número de fases, as misturas elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. Aquelas misturas que têm apenas uma única fase, que é o caso, né, da água e o açúcar totalmente dissolvido, da água e do álcool, por exemplo, da Coca-Cola, da cerveja, né? A maioria das bebidas, a gente só vê uma única fase, parece que nem é uma mistura, parece que só tem aquele componente ali. Então, a gente tem o que a gente chama de mistura homogênea. Então, a mistura homogênea é aquela que só tem uma única fase. Aí, como exemplo, eu trouxe, né? A água e o açúcar totalmente dissolvidos. Se eu colocar açúcar demais, esse açúcar começar a ir para o fundo do copo, aí eu já não tenho uma mistura homogênea, eu vou ter uma mistura heterogênea, que é aquelas que apresentam mais de uma fase. Pode ser, então, bifásica, trifásica e polifásica. Aqui no exemplo eu tenho a água e o óleo. Então, a água e o óleo, ela tem a fase do óleo e a fase da água. Então, elas são monofásicas. Elas são bifásicas, elas têm 2 fases. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Agora a gente vai para a parte prática para a gente conseguir visualizar esses diferentes tipos de misturas, ok? Então, vamos lá para a nossa parte prática. Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar nossa aula aqui. Como eu falei, né, a gente vai ver que vai ter diferentes tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, agora a gente vai preparar alguns tipos de misturas homogêneas para a gente estar entendendo perfeitamente o que é uma mistura homogênea e a utilização dessa mistura no nosso dia a dia. Como a gente falou, a mistura homogênea, ela é aquela que não tem fases, né? Eu não observo fases nela. Então, ela tem uma única fase, é uma mistura monofásica. Aqui eu tenho um exemplo, né? Do café, né? Ele está escuro, né? Eu não consigo ver fases nessa mistura, ok? Bem, agora a gente vai preparar um segundo exemplo de uma mistura homogênea, que é a água com açúcar. Lembrando que eu tenho que colocar uma pequena quantidade de açúcar, porque se eu coloco uma grande quantidade de açúcar, a gente vai ver que a gente vai ter alterado essa mistura homogênea. Ela não vai ser mais homogênea, porque ela vai ter vestígios de outras substâncias, das substâncias mais embaixo. Então, aqui, ó, um outro exemplo de mistura homogênea é a água com açúcar. Eu não consigo ver números de fases, né? Ela tem uma única fase, ela é monofásica. Bom, e um terceiro exemplo é a água misturada ao álcool. Assim que eu jogo álcool, eu consigo visualizar ele. Porém, se eu misturo, né? Se eu faço a dissolução dele através do uso, né, de uma colher ou de uma centrífuga, eu vou ter uma mistura homogênea. Então, relembrando,
Uma mistura homogênea é aquela em que eu não tenho fases, ou melhor, eu tenho um único tipo de fase, que é a fase, é uma mistura monofásica. Eu não consigo ver porções nessa mistura. Então agora vamos procurar entender uma mistura heterogênea. Então, pessoal, como a gente viu, as substâncias, as misturas homogêneas são aquelas que têm uma única fase, são monofásicas, né? Bem, agora a gente vai mostrar para vocês, exemplificar uma mistura heterogênea. Mas antes da gente falar da mistura heterogênea, a gente vai pensar em uma outra mistura homogênea, que é a nossa atmosfera, os gases que nos circundam. Os gases, eles são, a nossa atmosfera, o gás atmosférico, ele é uma mistura homogênea de gases, porque a gente não vê os diferentes gases que contém na atmosfera. Então a gente sabe que tem oxigênio, tem nitrogênio, tem gás hidrogênio, em alguns lugares tem poluentes como CFCs, né? O gás carbônico, tantos outros gases, porém a gente não vê eles. Então a nossa atmosfera, ela é uma mistura também homogênea. Agora a gente vai falar um pouquinho de misturas heterogêneas. Como a gente viu, as misturas heterogêneas, elas vão ter diferentes fases. Eu não coloquei aqui para vocês, mas eu queria que vocês entendessem que em uma mesma, quando eu misturo uma mesma substância, porém em estados físicos diferentes, eu posso ter sim uma mistura heterogênea. É o caso, por exemplo, da água. Se eu colocasse aqui dentro cubos de gelo, eu teria uma mistura heterogênica bifásica, com duas fases. O gelo ficaria por cima e a água embaixo. Então, de uma mesma substância, eu posso ter sim uma mistura, desde que elas estejam em estados físicos diferentes. Bom, então vamos à nossa mistura heterogênea. Preparar nossas misturas homogêneas. Aqui eu tenho a substância água e adiciono a substância água óleo, né? Óleo de cozinha, óleo diesel. Então, eu vou ver, né, que vai criar lá, tá subindo, ó. Vai criar duas fases. Então, eu tenho uma mistura bifásica, porque ela tem duas fases. É uma mistura heterogênea, não é mais uma mistura homogênea. Eu posso aculejar aqui, mas à medida que fica um tempo em repouso, eu vou visualizar que ocorre o quê? A formação de duas fases, que é o caso do óleo, né? Então eu tenho aqui a camada de óleo e a camada de água. Então é uma mistura heterogênea bifásica. Se eu adiciono a essa substância também um pouquinho de serragem, eu não vou conseguir ver agora porque eu coloquei pouco óleo. Deixa eu colocar mais um pouco de óleo. Se eu adiciono um pouquinho de serragem a essa mistura, eu vou ter três fases, porque assim não dá pra gente observar perfeitamente, porque eu coloquei mais serragem do que óleo. Deixa eu tentar colocar mais um pouco de óleo. Se eu puder observar, depois eu vou aproximar para vocês, a gente vai ter três fases, né? A fase da água, a fase da serragem, que no meu caso aqui ela é menos densa do que o óleo, e uma camada de cima de óleo, tá? Isso depende da madeira. Então a gente vai ter três fases sendo formadas nessa mistura. Então eu tenho uma mistura heterogênea trifásica, porque ela tem três fases. Bom, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas se ficou alguma duvidazinha, vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? Pelas nossas redes sociais, enfim. Vocês já sabem onde me encontrar. E até mesmo pelo meu canal no YouTube e minha página no Facebook, tá bom? Até a próxima aula.